Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Ezequiel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, o capítulo é o capítulo de número 28. Livro do profeta Ezequiel, o capítulo é o capítulo de número 28. Fique só para ligar esse ventilador para mim um pouquinho, por favor. Livro do profeta Ezequiel, o capítulo é o capítulo de número 28. Vamos ler assim alguns versículos para podermos então ter o entendimento do que é que o Senhor tem para falar conosco na noite desse dia. Amém? Quem achou, diga amém, irmão. Amém. Quem não achou, diga: a minha Bíblia não tem Ezequiel. Todos acharam? Diz assim no versículo do número 12: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura, e tiveste do Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pegaste. Por isso te lancei profanado no monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos gestipus, para que olhem para ti. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 12 em diante. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 14, do versículo de número 12 em diante, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu me debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E você pode tomar o seu assento, batendo palma e dizendo glórias a Deus. Aleluia. Louvado Senhoras e senhores, na noite deste dia eu quero trazer uma mensagem, uma palavra vinda do coração de Deus para a sua vida. E quero pregar debaixo de um título
E o título é Até os Gigantes Caem. Repita comigo, até os gigantes caem. Quando lemos a Bíblia Sagrada, percebemos que a Bíblia ela vai falar de seres tanto que naturais como espirituais, que cruzam o caminho do povo de Deus. E quando nós falamos de seres espirituais, devemos ter em mente que estes seres espirituais, eles existem. Estes seres foram criados. Estes seres estão aqui, por mais que os teus olhos físicos não vejam, eles estão aqui. O livro de João, capítulo 1, o versículo de número 1 em diante, ele vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por meio do verbo, e sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Perceba que João está dizendo que tudo foi criado por meio do verbo. A Bíblia vai dizer no livro de Colossenses, capítulo de número 1, e no versículo de número 16 e 17, porque nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus e na terra, sejam elas visíveis ou invisíveis, quer sejam tronos, principados, poderes, domínios. Tudo foi criado por ele e para ele. Ora, quando nós vemos Paulo falando que ele criou todas as coisas e ele vai colocar uma hierarquia daquilo que é chamado de espiritual, ele vai falar que o verbo de Deus criou tronos, principados, potestades e domínios. Ora, quando eu falo que há uma hierarquia, eu quero lhe dizer que nesta hierarquia você tem o trono que encabeça os seres angelicais. Você tem os domínios que estão abaixo dos tronos. Você tem os principados que estão a serviço de Deus. E você tem os poderes. Vinícius, o que são os poderes? Poderes são aqueles anjos que atuam tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Estes poderes, eles atuam tanto contra como a favor. Ora, para cada ser espiritual, o poder que está tomado ou sendo direcionado ou guiado pelo teu inimigo, pode ter certeza que há um poder vindo do céu para poder guardar a sua vida. Quando eu falo de poder, eu quero lhe dizer que ele está no nosso dia a dia, executando o juízo de Deus. Ora, quem é que não se lembra que quando Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo, Balaão aceita uma mochila com dinheiro e ele está indo a caminho de Israel para amaldiçoar. Porém, Deus envia um poder, um anjo, que fica na frente da jumenta. Ele desembainha a sua espada e está prestes a executar o profeta. Porém, a jumenta abre os olhos, vê o anjo e se desvia. Por 3 vezes isso acontece, até o ponto que o anjo vai falar com Balaão: por 3 vezes esta jumenta salvou a sua vida. Se ela tivesse vindo na minha direção, eu teria te executado. Ora, isto são poderes. Agora, quando nós falamos de principados, nós estamos falando de anjos que têm o poder de príncipes, anjos que têm a sua cabeça coroas, anjos que têm sob o seu domínio nações, localidades. Ora, quem é que não se lembra que quando Daniel dobra o seu joelho e vai orar, ele vai falar com Deus pedindo uma resposta? Deus havia enviado uma resposta, porém, passados-se 5 dias e nada, passados-se 10 dias e nada, passados-se 15 dias e nada. No 21º dia, o anjo chega. Quando o anjo chega, ele vai dizer para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você dobrou o joelho para orar, Deus ouviu a sua oração e mandou resposta. Porém, o príncipe da Pérsia impediu que essa resposta chegasse. Ora, príncipe da Pérsia é um nome, um título dado a um principado que governava aquela região. Logo, para combater um príncipe, Deus vai enviar um príncipe. A Bíblia diz que Gabriel vai dizer para Daniel, e Deus então enviou Miguel, que é um dos primeiros príncipes para combater. E aqui estou para lhe dar a resposta. Logo, quando eu falo que príncipes ou principados governam regiões,
eu vim aqui para lhe dizer que neste globo terrestre existem anjos que estão guardando a sua cidade, existem anjos que estão guardando o seu bairro, existem anjos que estão guardando a sua rua, e existem anjos que estão guardando a sua casa. Quando eu digo que existem anjos que estão guardando a sua casa, eu logo me lembro do próprio Davi falando que os anjos de Deus acampam-se ao redor daqueles que temem a Deus. Tem príncipe de Deus guardando a tua casa, tem príncipe de Deus guardando a tua vida quando tu vai ao seu trabalho, tem príncipe de Deus guardando a vida do seu filho quando você está aqui orando e intercedendo pela sua casa. Ora, quando nós falamos de principados, precisamos entender que nesta categoria está ali os arcanjos. Ora, por que eu falo arcanjos e não arcanjo? Porque quando Daniel vai falar com Daniel, ele vai dizer Miguel, um dos primeiros príncipes, e não o primeiro príncipe. Logo, quando eu vejo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer que o Senhor descerá com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e não voz do arcanjo. Quando ele fala voz de, ele está denotando classe, ele está denotando espécie. Então existem outros arcanjos além de Miguel que vão fazer ali um papel de principado. Agora, quando Paulo vai escrever que Deus criou a hierarquia, ele vai colocar os domínios. Vinícius, o que são os domínios? Domínios são os anjos responsáveis por organizar o céu, por organizar os cosmos. Ou seja, é ele quem determina onde vai ficar os anjos que louvam, é ele que determina onde vai ficar os anjos que servem, é eles que determinam a ordem e a organização de Deus no céu. Ora, por que é que você acha que o céu não é um ser ou um local desorganizado? Tudo está no seu local, tudo está no seu devido lugar. A história nos vai dizer, no livro de Salmos, capítulo de número 24, e no versículo de número 7, que quando o anjo do Senhor, ou melhor, quando o próprio Deus entra, os anjos estão dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Alguém lá dentro pergunta: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Eu logo lhe digo que é Ele que coloca esta organização. Anjos que protegem, anjos que guardam. Porém, temos agora uma categoria que é maior do que o domínio, que é maior do que o principado, que é maior do que a potestade. Nós estamos falando dos tronos. Ora, quando nós falamos de tronos, estamos falando de anjos que têm poderes reais. Quem é que nunca leu na Bíblia Sagrada que existe 24 seres que estão assentados sobre o trono, e quando se deparam com o trono do Senhor, levantam-se, prostram-se, lançam as suas coroas aos pés, dizendo: louvor e honra seja dada ao Criador, louvor e honra seja dada a Deus. Logo, a Bíblia vai dizer que estes anjos, eles estão ali com poderes reais, com poderes de governo. Quando eu falo de trono, quem é que não se lembra quando o salmista disse que o Senhor está assentado entre os querubins? Os querubins, eles são os tronos de Deus, porque a Bíblia diz no livro de Samuel que Davi um dia está olhando para o céu e ele vai escrever rapidamente: eu vi o Senhor, ele montou nas asas de um querubim e voou, ele voou nas asas do vento. Logo, Deus se assenta nas costas de um querubim. Deus faz dos querubins a sua carruagem, Deus faz do querubim o seu trono. Quando eu digo que Deus faz do querubim o seu trono, logo eu me recordo que quando Deus aparece para Moisés em cima do cume do Monte Sinai, ele vai dizer para Moisés: chama Bezalel e diga para ele construir a tampa de um propiciatório. Em cima desta tampa ele vai colocar dois querubins, um apontando para o outro, um olhando para o outro. Nas cortinas do tabernáculo teremos também ali estes querubins.
Estes querubins têm duas asas. Estes querubins são anjos que estão ali para defender ou proteger ou guardar a glória de Deus. Quando eu falo que eles estão ali para guardar, quem é que não se lembra que quando Adão e Eva saem do jardim do Éden, Deus coloca querubim para guardar a entrada do Éden? O querubim está ali para guardar. Quem é que não se lembra que quando é para guardar a glória de Deus, eles não se atrevem a deixar qualquer um tocar ou qualquer um se aproximar? E prove isto na Bíblia. A Bíblia diz que quando os filisteus levaram a arca da aliança, Davi tentou no seu coração trazer a arca de volta. Ele prepara uma carruagem puxada de bois, coloca a arca da aliança em cima da carruagem, e quando a carruagem ela passa num buraco e a arca pende prestes a cair, Uzai com boa intenção vai colocar as mãos para poder impedir. No momento que Uzai toca na arca da aliança, ele é fulminado pela glória de Deus, porque não é qualquer um que toca. O querubim está ali para guardar, não é qualquer um que toca, ele está ali para proteger. Quando lemos a Bíblia Sagrada, entendemos que o querubim é um ser que está para defender e proteger a glória. Quando eu vejo no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 1, eu vejo Ezequiel tendo a visão dos querubins. Porém, a visão que Ezequiel está tendo não é a mesma visão que Moisés ele teve no cume do Monte Sinai. Porque quando Ezequiel ele olha, ele diz que eu tive visões de Deus naquele lugar e vi querubins. Porém, o querubim que Ezequiel ele vai ver, ele não tem duas asas. O querubim que Ezequiel ele vê, ele tem 4 asas. Quando Moisés ele constrói o querubim na tampa do propiciatório, o querubim tinha apenas o rosto. Porém, quando Ezequiel ele olha no capítulo 1, o querubim tem 4 faces. Ele tem face de boi, leão, águia e homem. Agora, quando você olha para o seu significado, você entende que o querubim tem rosto de águia, porque a águia é o rei dos céus. Tem rosto de boi, porque o boi é o rei dos animais do campo. Tem rosto de leão, porque o leão é o rei dos animais selvagens. E tem rosto de homem, por quê? Porque o homem é o rei de todos os animais. Logo, entendo eu, logo, compreendo eu que o querubim expressa a realeza de Deus, expressa toda a criação de Deus que cultua, que adora, que bendiz o nome do Senhor. Agora, quando eu vejo o capítulo de número 10 do livro do profeta Ezequiel, eu vejo que Ezequiel ele vai falar que o querubim não andava só, pelo contrário, havia uma roda que andava junto com o querubim, e quando o querubim ia para frente, a roda ia junto do querubim, quando o querubim ia para trás, a roda ia junto com o querubim. E Ezequiel vai dizer, tanto os querubins quanto as rodas que estavam com ele eram dotadas de olhos. O querubim tinha olhos nas asas, o querubim tinha olhos nos braços, o querubim tinha olhos nas pernas, o querubim tinha o seu corpo tomado por olhos, e a roda que acompanhava o querubim, ela tinha olhos por dentro, ela também tinha olhos por fora. Isto me faz recordar o livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, no versículo de número 8, quando ele diz que os 7 olhos do Senhor esquadriam toda a terra. Pastor, eu não entendi. Você vai entender agora. Deus está dizendo que quando ele cria o querubim, ele está falando, eu vejo tudo, eu vejo o que está no céu, eu vejo o que está na terra, eu vejo o que está na frente, eu vejo o que está na retaguarda, eu vejo o que está na direita, eu vejo o que está na esquerda. Tem gente que pensa que pode enganar a Deus, tem gente que pensa que pode fazer aquilo que Deus não pode ver, que Deus não está vendo, ele está escondido. Pelo contrário, Deus está vendo você na segunda, Deus está te vendo na terça, Deus viu o que você fez ontem, Deus viu o que você faz hoje, Deus vai ver o que você vai fazer amanhã. Por quê? Porque Deus, para ser Deus, precisa ter pelo menos
três características. A primeira característica: um Deus, para ser Deus, precisa ser onipotente. Em sua mão ele precisa ter todo o poder. Um Deus, para ser Deus, ele precisa ser onisciente. Ele precisa saber de todas as coisas. E um Deus, para ser Deus, ele precisa ser onipresente, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando Ezequiel ele olha para o querubim, Ezequiel está recebendo uma mensagem de Deus. Ezequiel está aqui uma criatura, e esta criatura serve aquele que vive, que reina, domina, governa, lidera, levanta, exalta, prepara, mantém, capacita, que tem, que pode, que é, e aquele que é divino, aquele que é onipotente, aquele que é onipresente, aquele que é onisciente, aquele que tem, aquele que pode, aquele que faz. Levante a mão, abra a boca e glorifique. Você que veio aqui adorar esse Deus. Maravilha, A Bíblia vai nos dizer que o querubim é aquele que encabeça, o querubim é aquele que está no topo, o querubim é aquele que está enquadrado nos tronos, o querubim é a classe que Deus criou para dizer que ele estava no hierarquicamente acima. Pastor, você está dizendo que o querubim ele está acima dos serafins? Sim. Ora, o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, Isaías vai dizer: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, o seu manto enchia toda a casa, e acima dele eu vi os serafins, e cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, porque se consideravam dignos ou indignos de ver a face de Deus, com 2 cobriam os pés, porque se consideravam indignos de andar diante da presença daquele da qual eles estavam adorando. Então eles estão voando e adorando sem ver, eles estão voando e adorando sem olhar. Porém a Bíblia diz no livro de Salmos que Deus está entre os querubins, se assenta entre os querubins, e na menção da Bíblia os serafins são mencionados apenas em Isaías 6, enquanto os querubins são mencionados diversas vezes na Bíblia Sagrada. Logo, hierarquicamente os querubins ainda estão acima, porque o serafim não vê Deus, mas o querubim vê Deus. O serafim não anda diante de Deus, mas o querubim está sempre diante de Deus. O serafim não toca em Deus, mas a Bíblia diz que Deus senta nas asas do querubim para poder voar. Então quando nós falamos que o querubim está acima, hierarquicamente ele está mais, como se fosse mais importante, ele está mais ligado, o seu relacionamento é mais poderoso, o seu relacionamento é mais forte. Quando lemos a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 28, nós temos aqui agora uma interpretação, uma manifestação. Deus ele vai falar com o profeta algo que até então ele só havia falado para o profeta Isaías acerca de um anjo. Ora, nós falamos dos tronos, nós falamos dos principados, nós falamos das potestades, nós falamos dos domínios. Agora nós vamos falar de um anjo que é classe única. A Bíblia diz que este anjo, no capítulo de número 28 do profeta Ezequiel, ele vai falar de uma lamentação, mas uma lamentação por causa do auge que ele estava e aonde ele foi parar. A Bíblia começa narrando esta criatura. A Bíblia narra da seguinte forma: assim diz o Senhor, tu eras selo da medida, ou tu eras selo de medida, ou tu é medida da criação. Significa que esta criatura que Deus ele criou era o selo da medida. Todos os anjos deveriam olhar para ele, todos os anjos deveriam andar como ele, todos os anjos deveriam louvar a Deus como ele. Selo da medida significa que Deus o colocou para ser a referência, Deus o colocou para que colocasse no meio de uma praça e todos os anjos olhassem e falassem: eu quero adorar como ele adora, eu quero louvar como ele adora, eu quero ser como ele é, eu quero cultuar como ele cultua, eu quero bendizer como ele bendiz. Logo, ele está dizendo que ele era o selo da medida, ele era a referência. A Bíblia vai mais além quando diz que ele era cheio de
Sabedoria. Quando nós falamos de sabedoria, estamos falando de algo que Deus apraz, algo que Deus ama, algo que Deus gosta. Tanto que no livro de Provérbios, capítulo de número 8, no versículo de número 22, Salomão ele vai dizer que Deus possui a sabedoria antes que o mundo viesse a ser mundo. A sabedoria é algo importante para Deus, e Deus agora pega a sua sabedoria e coloca neste anjo e diz: agora você é cheio de sabedoria. Quando eu digo que ele é cheio, eu digo que ele estava dotado em todo o seu limite de sabedoria. As suas palavras eram dotadas de sabedoria, as suas composições eram dotadas de sabedoria, o seu entendimento era dotado de sabedoria. Quando ele falava, exaltava a sabedoria. Logo, a Bíblia vai dizer que não bastava ser cheio da medida, não bastava ser cheio de sabedoria. A Bíblia diz que ele era perfeito em formosura. Quando eu digo que ele era perfeito em formosura, significa que a beleza de Deus era expressada nele, a autenticidade de Deus era expressada nele, toda a majestade e a glória do divino aparentemente era se vista nele. Quem olhava para ele via como a glória de Deus era eterna, porque a glória de Deus foi usada para criá-lo. Deus criou um ser que pudesse todos olhar e falar: olha como Deus criou esta criatura refletindo a sua imagem, olha como Deus criou esta criatura refletindo a sua beleza. E agora temos um ser que está abaixo de Deus no céu, temos um ser que está abaixo de Deus no céu, e quando todos estão olhando e estão dizendo: que coisa bela, que coisa linda, que anjo maravilhoso. E agora o texto vai mais além, porque a Bíblia vai dizer que aquele anjo não é criado de qualquer maneira, aquele anjo não é criado de qualquer forma. A Bíblia diz que toda pedra preciosa era a sua cobertura, o seu corpo era feito de sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Logo, ele está dizendo que as pedras preciosas faziam parte do seu corpo. Ele não tinha a sua vestimenta de pedras, ele era o seu corpo tomado de pedra. Quando ele andava, ouro caía do seu corpo quando ele andava, carbúnculo era jorrado quando ele andava, diamantes eram expirados quando ele andava, logo pedras preciosas saíam. Então quando ele andava, um rastro de pedras preciosas era deixado, e todos ali olhavam e ficavam maravilhados com tamanha criação de Deus. Porém, no versículo de número 13, ele ainda vai aumentar mais o tamanho deste anjo, porque a Bíblia vai dizer: em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Eu estou dizendo que quando ele foi criado, o tambor foi criado nele. Quando ele foi criado, as flautas foram criadas nele. Significa que eu concordo com o Isaltino Gomes Filho, quando Isaltino disse: o que havia antes de Deus dizer haja. Isaltino Gomes Filho disse: havia o silêncio de Deus. O céu era um lugar silencioso. O céu era um lugar onde só existia Deus e os seus pensamentos, só existia Deus e os seus projetos, até o ponto que o salmista vai dizer que Deus decide criar as coisas celestiais. E quando Deus cria os anjos e Deus ele cria este anjo, o céu agora passa a ter som de tambor, o céu agora passa a ter som de flauta, a música passa a existir no momento que este anjo passa a existir. E quando eu digo que Deus havia criado os céus, eu vou para o livro de Gênesis, capítulo de número 1, e no versículo de número 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba que quando Gênesis fala os céus, ele não fala o céu, ele fala os céus. De acordo com a ciência, nós temos 3 céus: atmosfera, mesosfera e estratosfera. Mas quando você vai pela Bíblia, você tem a atmosfera, a estratosfera e o terceiro céu, que é o céu que Paulo vai ser levado por Deus e ver coisas maravilhosas. Quando Paulo vai dizer que veio até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, ele está vendo aquilo que Deus criou no primeiro dia da criação dos céus. Agora, perceba que quando a música passa
passa a ser criada. Eu concordo com Matthew Henry quando ele diz que é este anjo que vai reger o coral de Deus. Eu concordo que o Matthew Henry quando ele vai dizer que os anjos agora se enfileiram. Imagine você, os domínios que estão no céu vão dizer: você vai fazer parte do louvor. E agora vem o maestro do coral, e agora vem aquele que vai reger o coral, e vem aquele que vai compor as canções do céu. Se apresenta um anjo. A Bíblia o chama de estrela da manhã. Quando a Bíblia o chama de estrela da manhã, Matthew Henry o chama de Lúcifer. A palavra, o nome Lúcifer significa aquele que brilha, aquele que porta a luz, aquele que é brilhante, aquele que reluz, ou aquele que expressa a luz. Ele se apresenta e ele agora vai começar a balançar nos seus ombros, ele vai começar a balançar nos seus braços. No momento que ele balança os braços, pedras são atiradas, pedras caem no chão, e ele começa a compor, e ele começa a cantar junto com os serafins a canção que você escuta em Isaías capítulo 6: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e quando a terra está cheia da sua glória. Quem sabe é o mesmo que vai compor a canção de Apocalipse capítulo 7, quando ele vai cantar com os anjos: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força, seja o nosso Deus pelo século dos séculos. Quem sabe é ele que compôs a canção de Apocalipse capítulo 19, versículo de número 1. Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Quem sabe é ele que estava compondo, quem sabe é ele que estava cantando, e ele está organizando, ele está de frente com o coral, e todos estão adorando, todos estão cantando, todos estão bendito. Quando eles estão dizendo bendito é o nome do Senhor, e todos estão agora contentes. O céu está contente, os querubins estão contentes, os serafins estão contentes. Imagine você, Deus está sentado no alto sublime trono, e ele vai chamar Lúcifer: venha cá, cante uma de suas composições. Imagine aquele anjo agora compondo uma canção exclusiva para Deus, alegrando o coração de Deus, alegrando e fazendo com que Deus fique contente. Olha, eu fico imaginando, eu fico pensando, e eu me deparo com toda a sua beleza, com toda a sua formosura. O versículo de número 14, ele vai dizer: tu eras o querubim ungido para proteger. Quando eu vejo que ele era querubim ungido para proteger, eu vejo Moisés vendo um querubim de 2 asas, eu vejo Ezequiel vendo um querubim de 4 asas, mas eu vejo no capítulo de número 28, ele vendo um anjo de classe única. Eu vejo que ele está dizendo um querubim ungido. Quando eu digo que ele era um querubim ungido, eu digo que a unção só descia na terra na cabeça de 3 pessoas. Logo, o óleo descia na cabeça do profeta para o separar, e Deus dizia: tu és especial. O óleo descia na cabeça do rei e colocava parte, e Deus dizia: tu és especial. O óleo descia na cabeça do sacerdote e Deus colocava parte, e ele dizia: tu és especial. Agora no céu, o óleo só desceu uma vez, e uma vez apenas, e foi na cabeça desse anjo. Deus havia chamado Lúcifer: venha cá, e pegou o seu óleo precioso, derramou na cabeça dele, e agora ele é chamado querubim da guarda ungido. Serafim não recebeu óleo na cabeça, outro querubim não recebeu óleo sobre a sua cabeça, potestade não recebeu óleo na sua cabeça, domínio não recebeu óleo na sua cabeça, mas ele havia recebido óleo na sua cabeça. Por quê? Porque Deus estava dizendo para ele: você é especial. No céu não existe anjo comparado a ti, no céu não existe criatura semelhante a ti. O óleo desce sobre a cabeça dele. A Bíblia vai mais além, porque a Bíblia diz que ele foi estabelecido no santo monte de Deus. Quando eu digo que Deus estabeleceu ele no Monte Santo, a Bíblia menciona apenas um lugar que está no Monte Santo, apenas a casa de Deus. No livro do profeta Isaías diz que Deus habita no Monte Santo. Deus havia falado para aquele anjo, havia dado a porta aberta e havia convidado ele e disse: venha, fique aqui no Monte Santo e leve a meu nome aqui, cultue a meu nome aqui. O anjo teve a porta aberta para chegar no Monte Santo e adorar a Deus aonde ninguém mais estava, aonde ninguém mais adorava, aonde ninguém mais cultuava. Porém, não para por aí, porque a Bíblia
vai dizer que na pedra afogueada ele caminhava. Significa que as chamas estavam nos seus pés, as chamas passavam por sobre os seus pés, e ele mesmo assim continuava. É como se ele caminhava e as pedras começavam a pegar fogo. Ele caminhava e o caminho, por onde quer que ele colocasse a planta dos pés, ele começava a ficar em brasas vivas. A Bíblia vai dizer que este anjo estava em perfeita harmonia com Deus, e ele é chamado de perfeita criação de Deus. Porém, a Bíblia diz que depois de falar perfeito era nos teus caminhos até o dia que foste criado, ele disse: foi achado iniquidade em ti. Meu Deus. A Bíblia diz que Deus agora está olhando para ele. Deus agora está olhando para o seu interior. E Deus está vendo algo que antes dele não existia. Ele olhou para o anjo e viu: tem algo aí que antes não estava aí. Eu estou vendo algo aí que antes eu não tinha colocado aí. E a Bíblia vai dizer que havia iniquidade. Eu vim aqui hoje, deixa eu esclarecer: pecado não é iniquidade, iniquidade não é pecado. Pecado é transgredir o alvo, ou pecado é transgredir a lei de Deus. Porém, iniquidade é você voltar e voltar e voltar a fazer a mesma coisa. Pecado é quando você comete um erro e você sai da palavra. Iniquidade é quando você comete o mesmo pecado na segunda, o mesmo pecado na terça, o mesmo pecado na quarta, e assim sucessivamente. A Bíblia diz que Deus olhou para ele e viu iniquidade. Ele não só cometeu pecado, mas ele cometeu pecado, abraçou o pecado e viveu no pecado, escondia o pecado e achava que Deus não estava vendo o seu pecado. Ora, é justamente neste momento que Deus está olhando, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, e ele vai trabalhar de uma forma que ele não consegue compreender. A Bíblia diz no livro de Salmo, no livro de Jó, capítulo de número 38, ele vai dizer: aonde estava tu quando eu colocava os fundamentos da terra e as filhas da alva louvavam o meu nome? Ele está dizendo que Deus estava criando a terra. A indagação de Deus para Jó era: Jó, aonde tu estava? Eu coloquei os fundamentos da terra e os anjos estavam levando enquanto eu criava a terra. Logo, quando você abre a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo de número 1, no versículo de número 1, você entende: criou Deus os céus e criou Deus a terra. Criou Deus os céus e criou Deus a terra. No mesmo momento que Deus ele criou os anjos, ele vai criar a terra. Ele vai colocar o fundamento da terra. Ele vai elaborar o seu planejamento. Ele vai colocar a sua beleza. Ele vai colocar a sua formosura. E a Bíblia diz que as filhas da alva estão louvando e vendo Deus criando todas as coisas. Porém, não para por aí. Por que não para por aí? Porque no meio dessas filhas da alva, ele estava lá. Imagine você, Deus está dizendo: haja luz. As filhas da alva estão louvando, adorando, bendizendo, cultuando, e enquanto ele está regendo o coral de Deus, e está dizendo: Deus voltou a criar, Deus voltou a embelezar, Deus voltou a elaborar, Deus voltou a trabalhar, e ele está vendo Deus criando todas as coisas. Agora, perceba que ele não estava simplesmente no céu, ele tinha uma passagem direta do céu para a terra. Pastor, como você pode dizer que ele tinha uma passagem direta do céu para a terra? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, no versículo de número 13, diz: estiveste no Éden, jardim de Deus. Significa que aquele anjo que foi ter liberdade para estar no monte da congregação também esteve no Éden. Aquele anjo caminhou no Éden, aquele anjo viveu no Éden, aquele anjo cultuou a Deus no Éden, aquele anjo adorou a Deus no Éden. A Bíblia vai dizer que ele esteve no Éden, o jardim de Deus. É no momento que ele está no Éden, no jardim de Deus, olhando Deus criar todas as coisas, que agora começa a botar no seu coração algo. Ele vê Deus criando o céu, ele vê Deus criando os luminares, e agora Deus vai criar algo que ele não consegue compreender. Deus vai criar algo que não está na sua mentalidade.
ele era dotado de sabedoria, ele era cheio de sabedoria, porém ele não consegue, porém ele não tem a mente trabalhada o suficiente para entender como é que Deus pode trabalhar de acordo com aquela situação, com aquela história. Ele está vendo Deus descendo, ele está vendo Deus trabalhando. Por que é que Deus desceu na terra? Deus não desce na terra, Deus apenas dá ordem, Deus não anda na terra, Deus apenas dá ordem. E agora Deus ele desce e ele escuta a voz de Deus falando: façamos o homem, façamos o homem. E agora a sua curiosidade bate, ele está vendo a estrela da manhã e está vendo, ele está olhando e está falando: por que é que ele está falando façamos o homem? Por que é que ele não simplesmente diz haja? Por que é que ele simplesmente não fala haja e passa a ver, passa a existir? Logo ele não consegue compreender por que é que Deus está falando daquela forma, porque até então tudo que Deus criou ele usou haja. Como Gênesis 1:3 está falando, haja luz. No Gênesis capítulo 1 versículo 6, haja o firmamento. Gênesis capítulo 1 versículo 9, haja ajuntamento das águas e apareça a porção seca. Gênesis capítulo 1 versículo 14, haja luminares. Gênesis capítulo 1 versículo 20, haja abundância de seres vivos nas águas e aves que voam. Gênesis capítulo 1 versículo 24, haja animais na terra. Tudo que Deus falou para haver, houve. Tudo que ele quis criar, ele disse haja. Mas há uma criação que Deus não menciona haja. Deus falou haja por façamos. E ele está olhando e ele não consegue compreender. E agora no livro de Gênesis capítulo 1 versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Eu vim aqui trazer uma palavra de Deus. Você não é qualquer um nesta terra, você não é qualquer pessoa nesta terra, pelo contrário, tu és imagem do Criador, tu és semelhança do Criador, tu tens um relacionamento com o Criador, tu tens uma intimidade com o Criador, tu tens um caminho aberto diante do trono de Deus. Aquilo que ele não pode, Deus concedeu a você. Levante a mão. A Bíblia então vai dizer que ele olha, e quando Deus ele vai criar o homem, eu concordo justamente com o Champlin, quando ele vai dizer, e aqui está o segundo motivo do seu coração se afundar no pecado. Pastor, o que houve? Quando ele viu Deus chamando o homem de a sua imagem e a sua semelhança, veio o sentimento de rebeldia. Deus não sabe o que está fazendo. Deus não sabe o que está fazendo. A mentalidade de Deus está conturbada. A mente de Deus não está pensando direito. Não é possível. Quem é esta criatura? Ou o que é esta criatura para ser a imagem de Deus? E agora, de acordo com a teologia, se dá alguns fatores para ele se voltar contra Deus. O primeiro fator, o homem foi feito à imagem. E quando a estrela da manhã, Lúcifer, está olhando, ele está dizendo: eu sou paz pela criatura de Deus no céu e não fui feito à imagem e à semelhança dele. Segundo, o livro de Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 14, diz que eles são anjos, espíritos ministradores, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Significa que o autor de Hebreus está dizendo que os anjos estão a serviço do homem. Os anjos precisam servir ao homem. O anjo é o diácono do homem. O anjo é o servo do homem. Quando ele viu Deus falando isso, ele está dizendo: eu não vou servir a esta criatura, eu não vou prestar serviço a esta criatura. Eu sou mais bonito, eu vim primeiro, eu sou mais poderoso, eu sou mais forte. A Bíblia então nos vai dizer, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 28, que Deus havia dado autoridade para aquele homem. Quando o homem vem na terra, Deus disse: vai dominar sobre tudo que foi criado. Agora, quando Lúcifer olha, ele vai dizer: não vai dominar sobre mim, eu não vou dever satisfação a ele, eu não vou falar nada com ele. A mente dele se volta, a mente dele se turva, e agora ele vai começar a fazer como político em época de campanha eleitoral. Ele vai falar com o serafim e vai dizer: Deus não sabe o que está fazendo. Ele vai falar para o querubim: Deus não sabe o que está fazendo. Se você me apoiar na minha causa e nós derrubarmos a Deus, eu te dou a posição que você quer. Se você apoiar a minha causa
sentar do meu lado, eu te coloco no cargo que você quer. Agora, ele vai começar a convencer um por um. Ele vai começar a convencer um por um. E seja principado, potestade, domínio, todos os anjos vão ouvir as suas labutas. Alguns vão concordar. A Bíblia vai dizer que no céu existem milhares de milhares, milhões de milhões. E a Bíblia vai dizer que a terça parte concordou com ele. A terça parte disse: vamos dar um golpe de Estado, vamos tirar o trono de Deus, vamos derrubar a Deus do céu e vamos tomar o lugar de Deus. É por isso que o profeta Isaías, ele vai dizer que um dia, quando os anjos estavam junto com ele para dar um golpe de Estado, ele disse: subirei ao céu. Significa que o anjo não estava no céu, o anjo estava na terra. É por isso que Ezequiel fala: estava no jardim do Éden, o jardim de Deus. E no jardim do Éden ele vai olhar e vai dizer: subirei ao céu. Logo, Isaías vai continuar dizendo: é acima das estrelas de Deus, eu exaltarei no meu trono. Ele está dizendo que acima de todos os anjos ele será maior. Logo, o profeta Isaías está dizendo: no monte da congregação me assentarei dos lados da banda norte. O salmista Davi, escrevendo no Salmo 48, no versículo de número 2, ele vai dizer que Deus está diante do seu povo, mas a sua casa está na banda do lado do norte. Quando Isaías está falando que ele entregou no seu coração, ele estava dizendo: eu vou subir no monte da congregação e vou na banda norte, onde está a casa de Deus, e vou colocar Deus para fora de sua casa, vou tomar o lugar dele. Logo, a Bíblia vai dizer: colocarei o meu trono acima do trono de Deus, em cima do trono de Deus eu colocarei o meu, serei maior do que ele, serei mais forte do que ele. A Bíblia não fala por aí. Ele quer dar golpe de Estado, ele já tem o seu povo reunido, e agora sobe ele, juntamente com a terça parte dos anjos, e vai se voltar contra Deus. Chega na porta da casa de Deus no céu e vai dizer: Deus, eu estou aqui e vim tomar o teu lugar. Deus ele olhou, mas a Bíblia diz que Deus não se levantou e foi. Antes, o livro de Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 7, vai dizer: houve batalha no céu. Miquel e os seus anjos contenderam contra o dragão e os seus anjos. Perceba que a partir deste momento ele não é chamado de estrela da manhã. A partir deste momento ele não é chamado mais de aquele que brilha. A partir deste momento ele não é o mais bonito. A partir desse momento a sua identidade muda. Agora ele é chamado de Satanás, diabo, dragão, antiga serpente, príncipe deste mundo, Deus deste século, Beelzebul, tentador, acusador dos irmãos, Leviatã, pai da mentira, ladrão, anjo do abismo, adversário, inimigo. Ele agora pega esta identidade e vai lutar. E no momento há uma batalha no céu. Glória a Deus. O que ele não sabia, deixa eu encaminhar dessa reta final, é que por mais que ele vencesse, pastor, vamos supor que ele venceu, o que aconteceria? O seu reino não iria para frente. Por quê? Porque Paulo escreveu: porque tudo foi criado por ele e para ele e subsiste por meio dele. Significa, a criação sem Deus na equação, ela entra em colapso. Se tirar Deus da equação, ela vai entrar em colapso. É Deus que mantém. Segundo, o seu reino seria limitado. Por quê? Porque somente Deus tem o poder de criar. E se Deus não estivesse ali para criar, ele também não poderia criar. Então seu reino não seria expandido. Meu Deus! Ele vai se voltar contra Deus sem medir as consequências de seus atos. A Bíblia então diz, preste bem atenção, não prevaleceram. E ele agora vai cair. Isaías 14, 12 vai dizer: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Meu Deus. Jesus vai dizer no Evangelho de Lucas: eu vi Satanás caindo do céu como raio. Livro de Apocalipse, capítulo de número 12: ai daqueles que habitam na terra, porque o diabo
porque sabe que tem pouco tempo. Quando ele cai na terra, os anjos caem com ele. E agora ele vai se voltar. Eu quero caminhar nessa reta final. O texto vai dizer que ele quer ir contra Deus. Perdeu o seu trono, perdeu a sua posição. Porém, a Bíblia diz que ele vai olhar e ele vai dar o seu plano B. Eu vou destruir os planos de Deus e os projetos de Deus agora. Ele vai até a mulher, Adão e Eva. Ele vai para a mulher e diz: eu disse que tu comeres do fruto, tu vai morrer. É mentira. Se tu comer do fruto, tu vai ser como Deus. Qual foi o erro dele? Eu serei semelhante a Deus, ou seja, eu serei como Deus. Quando ele disse que seria como Deus e foi abatido, perdeu tudo. Ele está dizendo: vou fazer eles comerem do fruto. E no momento que comerem do fruto com a intenção de serem igual a Deus, Deus fará com eles a mesma coisa que fez comigo. A mulher come do fruto, vai oferecer para o seu marido: eu comi e não morri. Falaram que se nós comermos seremos como Deus. Porém aconteceu, você conhece a história, Deus ele desce. E no momento que Deus ele desce, ele vai falar: olha, quem disse que você estava numa mulher que tu me deste? Ele vai dizer: com o suor do teu rosto sobreviverás, agora você vai comer. Para a mulher ele diz: com dores de parto você dará luz. Para a serpente ele diz: sobre o teu ventre você rastejará. Agora para o diabo, ele vai dizer que da semente dela vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça, vai ferir a tua cabeça e tu vai ferir o calcanhar. Imagina ele dizendo agora: por que é que você não faz comigo o que você faz o que você fez comigo? Por que é que você não destrói como você me destruiu? Por que é que você não abate como você me abateu? Agora Deus imagina falando para ele: porque eu gosto mais dele do que eu gosto de você. Porque eu tenho por ele um relacionamento que eu não tive contigo. Porque eu tenho por ele um carinho que eu não tive contigo. Levante a mão para eu ter uma palavra de Deus para você. O ódio do diabo para com a tua vida. O ódio do diabo para com você. É porque você tem o amor de Deus e ele não tinha. Você tem o carinho de Deus e ele não tinha. Você tem o afeto de Deus e ele não tinha. Você tem o amor de Deus que ele está falando. Eu amo mais a ele do que eu amo você. Nunca mais você, homem. Meu Deus! Pastor, então você está dizendo que na segunda-feira, quando ele se levantou contra a minha vida, ele se levantou porque ele tem inveja de mim, exatamente por causa disso. Porque todas as vezes que ele cantou para Deus, ele nunca derramou uma lágrima e nunca fez ficar de pé. Agora, quando você vem aqui e começa a cantar Rude Cruz, Deus não se segura do trono porque ele quer ouvir a tua voz. Ele quer olhar para você e dizer: olha como é que ele canta, olha como é que ele louva. Pastor, você está dizendo que eu sou mais afinado que ele. Eu não sei se você é ou se você deixou de ser, mas eu tenho certeza que quando você canta, Deus ele fica completamente carido por você. Deus ele quer ouvir teu glória. Deixa eu ouvir teu aleluia. O teu glória é melhor do que o dele. O teu aleluia é melhor do que o ele já fez. A tua aparência é melhor do que aquele já fez. Deus está dizendo: você é melhor do que ele em tudo. Vamos entender esta palavra. Olha! Para finalizar essa palavra, quando você sair daqui e ele cruzar ou algum auxiliar dele, porque tem gente que tem medo dele do auxiliar. A Bíblia diz que a terça parte dos anjos caíram. Diga comigo: a terça parte. A terça parte, você tem 3, você tira 1, quanto sobra? Sobram? Sobram 2, né? A matemática básica: 3 menos 1, 2. Para cada demônio que ele vinha para destruir a tua vida, tem 2 anjos que Deus manda para guardar a tua vida. Para cada demônio que ele vinha para a tua casa, tem 2 anjos que ele manda para guardar a tua casa. Para cada demônio que ele manda contra a tua família, tem 2 anjos para guardar a tua família. Tem gente que não entende. É por isso que isso aqui que eu vou dizer: maior é aquele
salário veio. Aí ele pode estar falando assim: deixa acabar o culto que eu vou derrubar ela na esquina. Aí Deus está falando que pode acreditar, mas olha quem está acampado do lado. Mas olha quem está acampado do lado. Ela ninguém toca. Meu Deus! Maravilha, gente! Eu me mando do glória pra Deus. Eu me mando do glória pra Deus. Eu me mando do glória pra Deus. Eu me mando do glória pra Esse poder depois o Senhor jogar.
te prosperará. Em uma ferramenta feita te prosperará.